Shalom, eu sou a Silvana Mara, bem-vindo à Ion Escola de Profetas e você está no curso de formação de obreiros e hoje nós vamos estar falando, neste módulo, nós estamos falando sobre o reino dos céus e o seu governo na terra. E qual que é a ideia do reino? O reino é para nós o que o Éden foi para Adão e Eva. Onde é o reino? O reino é onde o céu encontra a terra. É onde o céu e a terra se refletem. A terra simplesmente é como um espelho do céu. E é isso que Jesus Cristo morreu na cruz para fazer de você e de mim cidadãos do reino, onde nós vamos refletir aqui na terra o senhorio, o governo, o amor, a compaixão, a abundância do reino dos céus. E nós já começamos este módulo falando um pouco mais sobre o reino de Deus. Nós estamos na terceira aula e nós estamos aqui batendo nesta tecla que o governo do reino de Deus já está na terra desde o dia da ressurreição, desde quando Jesus ressuscitou. Nós vimos também nas duas aulas que antecederam a esta que o maior desejo da humanidade é voltar para o reino. O maior desejo do ser humano é voltar para o reino, voltar para o Éden, porque foi ali que ele perdeu o seu senhorio, perdeu o seu domínio e perdeu o juízo. Então, nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a volta ao reino. E nós vamos ver também aqui, você vai ver que um dos confrontos de Jesus o tempo todo, Jesus pregava para os pequeninos, Jesus amava os pequeninos, falava com a multidão de uma forma, mas com os religiosos, Jesus batia de frente. Por quê? Porque ali nós vemos, assim, a religião, ela engessa a mensagem de Cristo. A religião engessa a revelação. Eu acredito, queridos, que há um poder muito grande nas denominações, todas elas. Eu acredito que as denominações são a expressão da multiforme graça de Deus na Terra. Eu respeito as denominações, eu respeito a revelação e o poder redentor de cada denominação. E nisso eu acho lindo como que Deus molda e como que Deus se manifesta a nós em amor através dessas diferentes denominações. Essa fragmentação em várias denominações não é do diabo, é a multiforme graça de Deus se manifestando. Vê bem, Deus sempre dividiu ali Israel em tribos. Tinham 12 tribos, cada tribo tinha o seu legado, a sua responsabilidade com a sociedade. Eu entendo que as denominações que nós temos hoje vão enquadrar em algum lugar dentro dessas 12 tribos, porque são padrão de ministérios. As 12 tribos nos falam de padrões ministeriais. Por mais diferente que um queira ser, nossa, minha denominação é maravilhosa, ela é maravilhosa, mas está dentro de um padrão das 12. Ou ela está dentro da tribo de Issacar, quem que é a tribo de Issacar? Eu falo mais da tribo de Issacar porque eu faço parte dessa tribo, que é a tribo dos escribas, é a tribo dos doutores da lei. Issacar representa os doutores da lei, escribas e principalmente profetas, porque eles eram homens que tinham compreensão dos tempos, né? Tinha uma visão lá na frente para os tempos. Então a tribo de Issacar, ela é mais responsável pelo ensino profético em Israel, né? E também era responsável por proteger o povo. Então a gente fala do quê? Que a tribo de Issacar, ela era a primeira a ir à frente, ela e a tribo de Rubem, ela e a tribo de Zebulon trabalhava ali, a bênção de Zebulon e Issacar estavam juntas, né? A tribo de Zebulon é uma tribo mais voltada para o comércio, são homens de negócios, crentes que têm seus negócios, que têm suas instituições para ensinar outros crentes a viver bem nessa terra. Então, todas as tribos, nós temos aí as 12 tribos e a gente tem em cada tribo uma atribuição ministerial.
Toda denominação, por mais que seja essa colcha de retalho aqui, né, no nosso mundo, por mais que seja uma colcha de retalho, todas as tribos vão, uma ou outra, elas vão caber aí dentro das 12 tribos de Israel. Não tem novidade, não. Não tem novidade, não. Tudo é antigo para nós humanos. Tudo tem um padrão. Então, como religião, né, Jesus estava confrontando os religiosos, mas Jesus não era contra as sinagogas, porque ele ia na sinagoga, ele pregava na sinagoga, os discípulos iam na sinagoga, pregavam na sinagoga. Contra o que Jesus era contra? O engessamento da religião. É esse engessamento que nós enfrentamos hoje. Pessoas mais velhas na fé, a gente quer ir além, mas se sente que dentro da denominação está engessado, né? Então, nós precisamos entender como que Deus trabalha o reino e trabalha a igreja. Tá? Então, muita igreja está mais voltada para... Muita denominação está mais voltada para preencher requisitos religiosos do que do reino. O reino tem a sua própria agenda. E a agenda do reino não é a agenda do homem. Né? Então, agora nós começamos a ver porque que quanto mais os dias vão se aproximando da volta de Jesus, mais você vai ouvir falar do evangelho do reino, mais você vai ouvir falar de reino, e mais você vai ouvir falar sobre esse confronto da religião, da mente religiosa com a mente do reino. Por quê? Porque é a volta ao reino e não a volta à religião. O cristianismo, como religião, ele é conhecido no mundo inteiro. Odiado em muitos lugares, detestado em outros, perseguido e amado em outros lugares. É assim que funciona a roda. Então, como religião, o cristianismo se preocupou em espalhar o seu domínio religioso. Nós pegamos aí desde a época de Constantino até hoje, o Império Católico, depois o Império Protestante, né? E veio até os nossos dias. Então, como religião, o cristianismo espalhou seu domínio, poder e influência por todos os cantos da terra. Porém, dentro do cristianismo, quase nada se fala ou se sabe sobre o reino de Deus. Quantas vezes você ouviu uma pregação sólida, um estudo embasado sobre o reino de Deus na sua igreja, na sua denominação? Raramente. Muitos obreiros são treinados e no ministério já fizeram formação teológica formal e não aprenderam sequer uma matéria sobre o reino. Não teve nenhuma matéria ali falando sobre Jesus e o reino, os discípulos e o reino. Nós cristãos nos aperfeiçoamos em formar líderes religiosos, pessoas que passarão e perpetuarão nossas crenças e sistema do governo eclesiástico. Mas, e o reino? E os conceitos, os princípios do reino? Eu dou graças a Deus, porque quando eu converti, aos 17 anos, eu me converti numa igreja que pregava o reino. O meu curso de teologia que eu fiz, o curso inteiro era voltado dentro da teologia do reino. Né? Então, para mim, essa linguagem do reino já é antiga, muito antiga. Então, a perpetuação da religião cristã e seus rituais, costumes, ritos, deixou um grande vazio no mundo, um vácuo, que deve e pode ser preenchido apenas pelo quê? Pela compreensão do reino. O vazio que a religião deixa, vazio que o cristianismo tem deixado aí, é um vazio que só o reino pode preencher. Então, neste curso, você vai ser instruído nos princípios dos conceitos do reino, como eles se relacionam com a sua vida diária e como você pode apropriar-se da cidadania do reino aqui e agora. Porque, na verdade, o reino tem a ver com você. Por isso que é uma mensagem de transformação. Não tem como você experimentar o reino sem passar por uma transformação pessoal. Porque o reino é 100% uma vivência de uma transformação, de uma comunhão que vem de dentro para fora, onde o reino está. O reino está dentro de você.
E como que o reino está dentro de você? Na pessoa do Espírito de Deus, na pessoa do teu Espírito. O Espírito Santo mais você são parte integrante do reino. E aí o desenrolar de toda a história do reino tem a ver com Cristo eu. Cristo em você ser a esperança da glória. Então este livro não, este curso, que é um curso, né? Te ajudará a entender que você não pode apropriar-se do que você não entende. Se você não entende o que é o reino, vai ser muito difícil você tomar posse dessa mensagem poderosa e transformacional. E você também vai aprender aqui, vai ser equipado para receber esta mensagem, processar essa mensagem, compartilhá-la com outras pessoas. Então não vai adiantar você ficar por aí falando da vinda de Cristo, que a vinda de Jesus está próxima, e tá às portas, porém é a igreja que tem adiado o dia da vinda de Jesus. Por quê? Porque a igreja está se dedicando a pregar dogmas, podes e não podes da sua denominação, e não estão pregando o reino. Jesus atrelou em Mateus 24:14, Jesus deixou bem claro, todos esses sinais, gente, terremoto, guerras, mar transformando em sangue, água transformando em sangue, lua de sangue, todos esses sinais ainda não é o fim. Quando é que Jesus disse que o fim vem? Jesus disse assim, quando o evangelho do reino, quando o evangelho do reino for pregado em todos os lugares, então, só então é que o fim virá. Graças a Deus eu consigo ver os sinais disso, porque hoje quando você cai aqui no YouTube, você tem o Pablo Marçal falando de reino, você tem o Piero Tovolazzi falando de reino, você tem coaches aí cristãos falando de reino, tem eu ensinando sobre o reino. Então, hoje nós temos mais e mais pessoas vindo à frente aqui ensinar sobre esse reino. Por quê? Porque a vinda de Jesus está atrelada com o ensino do evangelho do reino. Silvana, o evangelho do reino é diferente do evangelho da graça? Gente, lembra que evangelho quer dizer boas novas. Não é um novo evangelho. Se nós tirarmos a graça do reino, não vai ter reino sem a graça. E não tem graça sem a proclamação do reino. Lembra que evangelho aqui quer dizer boas novas. Então, quando as boas novas do reino for pregado em todos os lugares, então, somente então virá o fim. Entenda o evangelho aqui como boas novas, não é um novo evangelho. É a notícia de que você é rei, que você é sacerdote, que Deus, teu Pai, El Elyon, está dando aos santos, nesses últimos dias, o reino de volta a quem pertence, que é você e a mim. Então, essas são as boas novas do reino. Então, nós vamos ver aqui que não tem vinda de Jesus sem a proclamação do reino e do seu rei. Então, nós vemos também no reino, definindo as prioridades. Quando nós falamos de evangelho, das boas novas do reino, nós precisamos entender o princípio que Jesus estabelece aqui. Entender o princípio e o poder das prioridades é o maior segredo para você viver efetivamente na Terra. Nosso maior desafio todos os santos dias é escolher entre as alternativas que concorrem. Nós temos sempre alternativas que vão concorrer com o nosso tempo. Então, às vezes, você deixa de fazer uma coisa muito importante para fazer uma menos importante. O tempo é escasso, não vai voltar se perdeu aquela oportunidade. A vida que você tem agora, que você está vivendo agora, é resultado de todas as suas decisões, boas e ruins. Muitas vezes você quer culpar os outros pelo feedback que você está tendo na vida, mas se você parar e realmente tiver coragem de olhar para dentro, você vai ver que tudo que está acontecendo com você é colheita. Não é culpa de ninguém, a não ser sua mesmo.
As decisões que você tomou moldou o seu passado e agora impera no seu lugar. Então, as decisões que você tomou foram moldes do seu passado, mas também não quer dizer que você tem que viver preso no passado. A coisa mais importante que você pode fazer hoje é divorciar-se do seu passado. Eu fiz isso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Passado, passou e acabou. Como nós administramos o tempo, a cada dia definirá nossas vidas. A vida foi projetada para ser simples e não complicada. A chave para simplificar a sua vida é ter prioridades. Identificar a prioridade correta da vida é a chave para uma vida bem-sucedida e realizada. Agora que nós falamos de definir prioridades, por que a gente está falando aqui num termo mais de gerenciamento, de gerência? Porque agora nós vamos ver onde que Jesus quer chegar conosco nessa história de prioridade.